Olá, tudo bem? Bom, você vai fazer o concurso para PCDF. Eu, professora Júlia Andrade, sou professora de discursivas há 20 anos, lecionando português discursivas para concursos públicos. Eu te trouxe algumas dicas bem interessantes para a sua discursiva. Vou falar sobre temas, vou falar sobre e pontos fracos e pontos fortes que você precisa saber neste conjunto de dicas aqui, tá bom? Bom, primeira questão que eu quero mostrar para você é o seguinte. Nosso edital traz o básico, né? A prova da PCDF ela não trouxe, no edital de agente pelo menos, nenhuma grande novidade. Ela trouxe o quê? Uma prova discursiva que vai valer 30 pontos e vai ser feito um texto dissertativo de até 30 linhas, né? O conteúdo tem que ocupar aí um volume de 30 linhas no máximo. Assunto: atualidades. Então vamos falar sobre essa questão. Gente, quando a banca fala em dissertação, ela não está necessariamente tratando de dissertação argumentativa, que é aquela dissertação que você defende um ponto de vista. Não. As dissertações do CESP são dissertações expositivas. Vocês vão ver, são dissertações em que você cita, você trabalha, tá certo? Com a informação tão somente transmitida, sem nenhum tipo de julgamento, se tal coisa é importante, se tal coisa não é importante, se você é contra, a favor, alguma coisa, nada disso, tá bom? É meramente expositivo, daqui a pouco eu demonstro para vocês. E a banca vai avaliar, né, não só o conteúdo, mas vai avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita. Então eu vou falar uma coisa aqui importante, importantíssimo. O que acontece, por exemplo, nas carreiras policiais? E vocês vão notar isso, falo para vocês, eu dou aula há 20 anos, então se tem um público com que eu lido, né, de forma bastante pesada com o pessoal das carreiras policiais. Vejam só, às vezes o aluno sabe tudo, ele tem as ideias direitinho, ele traz ideias para o papel, ele procura cumprir o que a banca pediu, mas ele não consegue organizar estas ideias. E ali ele perde muita nota, principalmente em relação à coesão e coerência, que são o quê? São aspectos hoje muito analisados pelo CESP. No passado, não. Mas de uns 4, 5 anos para cá, sim. De forma muito pesada. Então, hoje, tudo bem, a banca não é exigente em relação a uma redação profunda. Não, não é. Mas ela é muito exigente em relação à combinação, à progressão das informações, à coerência dessas informações, à coesão entre as partes. Então, esse é um problema dramático. O aluno ele tem que realmente escrever, ele tem que entrar no curso, ele tem que praticar, ele tem que ter sua redação corrigida, tá certo? Para que ele possa entender como trabalhar essas ideias e não perder o concurso por causa da redação, porque é muito injusto, né? Mas, em compensação, a notícia boa que eu tenho é o seguinte: o CESP e Sebrasp, tá, gente, é a mesma coisa, é uma banca que não coloca você diante de situações de grande exigência. A redação é até muito simples, para te falar a verdade. Se você estiver bem orientado, né, e conseguir seguir aquele padrão de orientação sem perder nenhum dado que o professor falou, você vai conseguir entregar a sua redação sim, vai conseguir aprovação sim. E a grande chance de pessoas que têm muita dificuldade com redação em concurso é saber que a PCDF é feita pelo CESP, tá? Tem essa vantagem. Por quê? Porque o CESP ele tem um conjunto de regramentos que, se você cumprir, te ajuda bastante. Bom, vamos um pouquinho mais. Temas importantes. Muitos de vocês assistem esses vídeos procurando, né, essas dicas que a gente dá, procurando assuntos que são muito importantes para você estudar no momento. Então, a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte. Dica de normalmente quem acerta bastante tema em discursivos, né? Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai ver os alunos comentando: poxa, acertou tal tema, acertou tal tema. Então, eu vou explicar. O CESP vai trabalhar com atualidades e realmente trabalha com atualidades. Então, vamos supor, se a nossa prova estiver marcada para um mês X, o que vai acontecer? O CESP vai pegar as notícias do início daquele mês, muito provavelmente, se a prova estiver marcada lá para o dia 20, por exemplo, entendeu? Então, ele sempre busca temas que tem ali entre 20 a 30 dias, 30 a 20 dias que antecedem a prova. Tá? Então, é bom você ficar atento a essa questão. Mas existe aquela lista preferencial do CESP, que são chamados temas atemporais, para os quais eu tenho que dar alguma atenção. Por exemplo, o CESP gosta muito de falar sobre novas tecnologias, sobre sustentabilidade, sobre crimes que são cometidos contra os direitos humanos. Então,
aquele rol de assuntos ali não sai muito. Se você entrar no meu canal no YouTube, você vai me ver comentando. Você pode entrar, por exemplo, para assistir, vamos dizer, vídeos de outros concursos, mas que foram feitos pelo CESP, e você vai notar que muitos daqueles temas já passaram por baixo, né, vamos dizer assim, das águas dessa prova. Mas eu separei 5 assuntos que eu considero muito importantes para o momento. Considero que você não deve deixar de saber, tá? Primeiro, prática de crimes em época de pandemia, porque tem tudo a ver com o trabalho da polícia. E a gente tem que lembrar, gente, que as últimas discursivas da banca foram discursivas que cobraram muito competência dos órgãos públicos. Isso aconteceu no Ministério Público, no Tribunal de Contas de Minas, do Estado de Minas, no Tribunal de Contas de Rondônia, aconteceu teve muito TCE, não é? Aconteceu, por exemplo, no Tribunal, no MPCPA, certo? Ministério Público de Contas do Pará, aconteceu na prova da Polícia Federal, aconteceu na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então, provavelmente, pode ser que a banca vai trabalhar um tema e que ela vá cobrar, sim, a competência. Mas não é atualidades? Sim, mas a banca não quer saber atualidades, mas ela liga com a competência daquela polícia. Então, não deixe de estudar isso. É muito importante você ter uma noção. Qual é a competência da Polícia Civil em relação e qual é a sua abrangência de trabalho? Então, eu tenho que saber por quê? Porque provavelmente o CESP vai me cobrar o papel da polícia em relação a determinado fator que ele quer que eu analise. Por exemplo, prática de crimes em época de pandemia. É um tema interessante? É. Por quê? A gente tem crime de epidemia, né? Quando a pessoa, sabendo que está com determinado tipo de vírus, essa pessoa contamina as outras de propósito. É crime previsto no Código Penal. A gente tem crime contra a economia, né? Quando as pessoas, por exemplo, aconteceu isso na época do início da Covid aqui no Brasil, quando o álcool em gel teve seu preço, né, bastante elevado, então havia ali um crime, né, um crime exatamente nesta área econômica, certo? Que como tem economia popular, então você precisa também entender um pouco disso. A gente tem, por exemplo, o espalhamento de notícias falsas, bem ou mal. Você tem, por exemplo, deixa eu pensar aqui mais algum crime de desobediência, né? O pessoal que fica fazendo aglomeração quando um agente determina uma ação a ser tomada pela sociedade ou pelos indivíduos e as pessoas, por exemplo, vão se aglomerar contrariando aquela ação, aquela determinação do agente público. Então é um crime de desobediência. Então, quer dizer, é claro que a banca não vai te cobrar, preste atenção, o rol dos crimes, tá certo? Em época de pandemia, nada disso. Ela vai te cobrar aspectos muito gerais sobre isso. Mas o bacana de você conhecer 2 ou 3 crimes é para aumentar a sua capacidade de exemplificação. O que hoje no CESP, gente, é a cereja do bolo, tá certo? Exemplificar é muito importante, porque vai fazer diferença de você para o concorrente, tá bom? Outra, combate aos crimes cibernéticos. Sim, nós tivemos a Lei Geral de Proteção de Dados aprovada em 2018. Essa lei teria efeitos em 2020, mas efeitos em função da Covid foram adiados para 2021. Então, você precisa entender um pouquinho a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e entender o papel da polícia no combate aos crimes cibernéticos. Vamos entender que os crimes que acontecem, né, esse é um nome vago assim, dado para crimes que acontecem, por exemplo, na internet. Você tem desde crimes contra a honra das pessoas, como por exemplo crime de injúria, até crimes que tiveram uma nomenclatura agora na revista, por exemplo, a estupro virtual, né? Nós temos já esse tipo de crime. E lembrando que nesta época também, esse assunto é interessante porque não só por conta da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também nesta época, gente, de pandemia, você tem redução de determinadas práticas criminosas que eram típicas de rua, né? Como por exemplo o furto, o roubo de repente, e você tem um aumento dos crimes que acontecem por meio de redes sociais e outros meios, né, na internet. Por quê? Porque hoje as pessoas estão mais dentro das suas casas, estão mais dentro dos seus escritórios, ou seja, nos seus locais mais fechados e usam a internet o tempo inteiro, tá bom? Afora, sem contar as crianças, né, que estão estudando em casa,
você tem um aumento substancial da pedofilia. Poder paralelo dos grupos milicianos, sim, precisamos tocar nesta pedra quente. Lembrando que o Estado brasileiro empreendeu uma caça realmente às milícias, aos chefes de milícias. Você tem que entender sempre as relações de causa, efeito e consequência, causa, efeito e solução desse aspecto. Por exemplo, como é que nasceram esses grupos? Há uma teoria que diz que eles nasceram da oferta de segurança na década de 70, mais ou menos, para pequenos comerciantes de regiões vulneráveis que tinham seu comércio, por exemplo, invadido, certo? E esses comerciantes passaram a pagar policiais para fazer uma espécie de segurança privada. E de repente esses policiais perceberam que, peraí, se a gente consegue oferecer segurança para eles, nós podemos impor segurança a uma comunidade maior. Então esses policiais resolveram, ou ex-policiais resolveram se organizar e montar esses grupos de proteção, não é? Qual é a consequência, certo, para a sociedade, para os indivíduos em relação a esses grupos? Você precisa estudar essas questões. Quais são os meios de solução? A solução? Ou esse é um grande embate do Estado, não é? Item 4, que não necessariamente vai mexer com uma questão ligada à polícia, mas que é muito atual, muito sério e faz parte do conjunto de temas preferenciais do CESP. Privatização do saneamento básico, privatização da água. Estude as vantagens e as desvantagens, certo? Preste muita atenção. A gente acabou de passar por uma discussão recentemente sobre o marco legal do saneamento básico no Brasil. Uma discussão muito séria, uma vez que praticamente metade da população brasileira não tem água tratada, tá, gente? Ou não tem, vamos dizer assim, o seu esgoto tratado. E diante dessa ineficiência do Estado, vamos dizer, há um interesse cada vez mais de se aumentarem as concessões públicas, não é? Você chamando empresas privadas para trabalhar nesta área, e ao mesmo tempo, agora com o marco legal de privatizar de vez mesmo o saneamento. O que eles citam como vantagem? Por exemplo, aumento, vamos dizer assim, das contratações, né? Você tem frentes de trabalho que serão abertas, vejam, o Brasil inteiro. Você tem ganhos de eficiência, uma vez que o Estado tem mais dificuldade para poder executar esse tipo de trabalho, e politicamente, às vezes, ele não é tão interessante para um político, porque você não é diferente de você construir uma praça, né? Você mexer com saneamento é por baixo da terra. Então, as pessoas não veem a obra daquele gestor. Você tem, talvez, um pouco de economia, tá? Mas existe o outro lado, que é o lado da desvantagem, que é o quê? As pessoas entendendo a água como um bem escasso, e aí você privatizar um bem que é vital para a população, não é? Numa época em que esse bem está se tornando cada vez mais escasso. A outra também crítica que as pessoas veem como desvantagem é o quê? Gente, exatamente você cobrar da população mais pobre, né, tarifas, vamos dizer assim, ligadas a esse fornecimento. Será que as tarifas serão abusivas? Será que vai haver um aumento? Será que quem, vamos dizer assim, comprar determinado lote de privatização vai querer investir em área periférica? Né? As capitais não vão chamar mais atenção do interesse desses investidores e as áreas mais periféricas não, porque não dão lucro. Então existe toda uma discussão em torno disso, tá bom? E o último item que eu deixei aqui como dica, a Covid e a desigualdade econômica. Isso tem que estudar, tem que estudar. Porque, embora a Covid seja um lugar comum hoje, vamos dizer, mas a banca não vai pedir um tema tão na cara. Depende, gente, sabe por quê? Na prova da Polícia Rodoviária Federal, a banca pediu um tema na cara, falou sobre infrações de trânsito, né? A gente pensando mil coisas, a banca falou e trouxe o óbvio. Por que ela fez isso? Porque aquilo que eu falei com vocês há pouco, que a banca está de olho na escrita. Ela não está preocupada com o conteúdo, ela está preocupada muito com a escrita, a forma de transmissão. Ela quer selecionar policiais que escrevem bem. Por quê? Porque policiais precisam escrever. De certo modo, sim. Então, veja só, você tem a Covid e a desigualdade socioeconômica. A gente pode perceber essa desigualdade socioeconômica em vários fatores, né? Em fatores ligados com a greve dos entregadores de alimentos, né? Certos mototaxistas, motoboys, as pessoas que entregam, fazem entrega por meio
né, de suas bicicletas ou a pé, ou seja, as pessoas que prestam serviço aí para aplicativos, né? A gente tem essas pessoas completamente trabalhando numa situação precária, bastante precária, com uma alta exigência de performance. Você tem, por exemplo, desigualdade econômica acontecendo na área do trabalho de um modo geral. A gente teve um alto número de pessoas desempregadas, de desalento, pessoas que não conseguem procurar emprego em plena pandemia, né, da Covid, de uma demora de entrega de um auxílio emergencial no Brasil, um dos mais baixos do mundo, né, sendo que o Brasil é um dos países mais ricos que a gente tem no globo, é um país riquíssimo, tá certo? Que teria condições de fazer frente. A gente tem, por exemplo, a desigualdade econômica acontecendo no EAD, né? Veja bem, as escolas, para os alunos que vão prestar Enem esse ano, que são de escolas públicas, é um ano perdido, não é? Muitos alunos não têm nem acesso à internet e, digo, professores também não têm, tá certo? A gente tem muitos professores, a diferença salarial no Brasil é muito grande. Você tem, por exemplo, um professor no Maranhão ganhando cerca de 5 mil reais, professor em Minas ganhando em torno de 2 mil reais, então a diferença é muito grande. Como que esse professor, às vezes, não tem nem um celular direito, não tem nem espaço em casa, ou nunca foi para uma plataforma virtual porque nunca teve tempo, né? Ele está tendo que se reinventar, se redescobrir. E como que ele vai passar seus conteúdos de forma tranquila, certo? De forma organizada? Isso é complicado. Enfim, é um assunto, esses 5 assuntos eu considero assuntos muito importantes. Eu poderia colocar aqui o racismo, mas eu coloquei lá prática de crimes em época de pandemia, você pode englobar o racismo aí dentro. Fake news, prática de crimes em época de pandemia. Então eu trouxe 5 assuntos bastante alargados assim, para que você possa estudar e desenvolver o seu texto, tá bom? Bom, vamos falar sobre pontos fortes e pontos fracos numa discursiva. Vou ficar aqui minha imagem atrapalhando do lado de cá. Mas vamos lá. Pontos fortes. Como é que eu faço uma discursiva para eu tirar total, Júnia? Sim, a gente tem, né, se você acompanhar os nossos vídeos no YouTube, você vai ver vídeos anteriores com alunos com nota total nas discursivas, simplesmente porque escreveram conforme as orientações que eu fui passando para esses alunos. Então, isso é muito importante. A primeira orientação que eu te dou aqui nesse vídeo de dicas é você entender de adequação temática. Você precisa ter uma consciência de adequação temática. O que é adequação temática, professora? Eu vou citar 3 exemplos bem conhecidos de muitos de vocês. Se não é, alguns vão ficar conhecendo agora. A Polícia Federal tinha redação para três áreas, assim, 3 grandes áreas que tem a ver com a gente aqui, PCDF. Agente, escrivão e mais uma área afim, papiloscopista. E o que aconteceu? Foram 3 formatos estruturais bem diferentes. Eu vou pegar primeiro o papel do agente, papel da polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Então veja que, vamos lá, se você escrever, o que é o clássico? É você escrever sobre cada um desses itens temáticos. Escrever sobre o item 1, papel constitucional da Polícia Federal. Escrever sobre o item 2, escrever sobre o item 3. Basicamente é isso. Então você não precisa fazer uma introdução e uma conclusão. Basta você começar a falar do papel constitucional e social da Polícia Federal. Então isso eu diria que seria uma redação, gente, de 3 parágrafos mesmo, tá? Júnior, eu não posso desdobrar assim em 4 parágrafos? Aí vem a dica de quem lida com redações todos os meses, inclusive sempre que a banca corrige um conjunto de redações que chega no meu e-mail, centenas de redações na fase recursal, para aquela famosa pré-análise, se cabe ou não cabe recurso. E a gente transforma isso tudo em transforma em relatório, né, em material de aula. Gente, em 2020, o que aconteceu? A gente percebeu, mas não é só de 2020 não, vem desde 2018, na verdade. A gente vem percebendo que se você pega um item 1, ao falar do papel constitucional e social da polícia, e sua relação com direitos humanos, que é o que está aqui no item 1, se você fragmentar para outro parágrafo esse mesmo assunto, os examinadores iam lá na nota de apresentação, né, porque um dos critérios é avaliar a apresentação, que é letra, margem, parágrafo e estrutura. Muitos alunos novatos ou com pouco conhecimento ou viciados, por exemplo, em informações muito restritas, acham que a apresentação é basicamente letra, e não é, tá? Ainda vou falar sobre isso. A gente viu que
Alguns examinadores, quando o aluno fragmentava o texto, ia lá em apresentação, porque avalia a estrutura, e tirava um terço da nota. E é uma nota que não tem volta, é muito difícil você reverter a vida em apresentação, tá? É para você reverter sua nota ali. Por quê? Gente, banca muda, banca corretora muda. Você acha que os caras que foram contratados em 2016 são os mesmos de 2020? Você tem perfis novos, a cada exame muda o perfil. Né? O único chato da PCDF é que ela deve ser a segunda. Se a Cefaz DF fizer prova antes, nós vamos ter uma noção da mão da banca. Tá? E vai ser fácil aí passar muitas coisas para vocês. Então, sempre a primeira correção, ela surpreende um pouquinho. Né? Qual a direção que o examinador quer dar para mim, né? Então, gente, em termos de adequação, uma redação que tem 3 itens aqui, não pede mais nada, o melhor é você melhor é você responder cada um dos itens, né? É como se você gastasse 3 parágrafos para cada um desses itens. Agora, em compensação, a prova do escrivão, olha que interessante, ela trouxe já uma estrutura um pouquinho diferente. No escrivão, a banca pediu um posicionamento. Antes de pedir os itens 1, 2, 3, ela pediu um posicionamento a respeito da redução da maioridade penal no Brasil. Pediu esse posicionamento. Enfim, como é que eu escreveria esse posicionamento? De várias formas. Vamos supor que eu quis fazer uma introdução. Então eu quis me posicionar já na introdução, se sou a favor ou contra esta redução da maioridade penal. Então eu tenho que trazer os meus porquês, né? Tem que posicionar e tem que explicar, isso é importante. E depois eu vou falar sobre cada um daqueles itens temáticos. Ocorre que se eu criei uma introdução, preste atenção no que eu vou falar para você não errar. Se eu criei uma introdução, por coerência eu preciso criar uma conclusão, tá? Sim, por questão de coerência. Porque senão eu perco nota em apresentação. E a banca avalia a coerência. Quem tá falando isso não sou eu não, é o edital. Olha só, isso aqui eu transcrevi praticamente do edital. Primando pela coerência e pela coesão. Então, por coerência, eu terei que fazer isso, tá certo? Porém, preste atenção, e se meu posicionamento veio ao final, professora? Se veio ao final, você vai reparar o item 1. Porque se o item 1 tiver uma cara conceitual, gente, ele tiver característica conceitual, característica de início, você não precisa fazer uma introdução. Olha só, a introdução depende da conclusão, mas a conclusão nem sempre depende de você criar uma introdução diferente, tá? Por exemplo, este item 1 pediu o papel constitucional da polícia. Gente, todas as instituições públicas no Brasil começam pela Constituição. Então o item 1 já tinha cara de introdução. De modo que seu posicionamento feito ao final não teria problema, não exigiria uma introdução. Se eu me posicionar entre um dos itens temáticos, professora, posso? Posso. Muitos alunos meus fizeram isso, inclusive passaram no concurso. O que eles fizeram? Mas estavam preparados para isso. O que eles fizeram? No item 2, em que pede para citar contribuições da Polícia Federal que são relevantes para... que pede a redução / aumento da violência e tratamento dos adolescentes em conflitos com a lei como adultos, não é? Ali, muitos dos meus alunos viram uma oportunidade para encaixar o posicionamento, porque se vai falar do adolescente em conflito com a lei, eles podem se posicionar a favor ou contra a redução da maioridade penal, dependendo do que eles escreveram ali, tá? Tanto que a banca colocou redução / aumento. Então, ali ficou o caminho, né, para você se posicionar a favor dessa redução da maioridade penal, se houvesse um aumento da violência praticada pelos menores, ou se posicionar contra a redução da maioridade penal se houvesse uma redução dessa violência, tá bom? Então, dependendo do que você escreveu, você se posicionou, tanto que os meus alunos tiraram nota de excelência mesmo, né? Eu falo nota de excelência assim, que eles acabam perdendo na gramática um item ou outro, porque na hora da pressão 4h30 e mais redação, né, você acaba escorregando alguma coisinha. Mas a maioria tira ali nota, né, para chegar perto do total. Isso vocês podem acompanhar, daqui a pouco eu também mostro. Mas vamos lá. Além da prova de escrivão, a gente também teve, gente, uma mudança na prova do papiloscopista. Também não era nenhuma novidade, era uma coisa que o CESP já vinha praticando há algum tempo. Alguns colegas até entenderam, o CESP mudou. Eu falei, não, o CESP já tinha feito esse tipo de composição temática, salvo engano, na prova do EMAP, na prova do STJ, e por aí foi.
O que aconteceu? Aqui, a banca não colocou os itens temáticos um abaixo do outro. Ela não fez isso. O que ela fez é pedir para você redigir um texto dissertativo acerca da entrada de imigrantes no Brasil. Isso seria tipo uma demanda 1. Discutindo estratégias para a prevenção de crimes e de violência envolvendo imigrantes na condição de agentes, demanda 2, quanto à condição de vítimas, demanda 3. Então seria como se você tivesse ali um texto para ser dividido também em 3 parágrafos. Neste caso, quando você fala sobre a entrada de imigrantes no Brasil, você vai criar um parágrafo introdutório, bem ou mal. E depois vai trabalhar o miolinho, que são os imigrantes envolvidos em violência, tanto na condição de autores quanto na condição de vítima. Então, como ficou autores e vítimas, né, é como se você estivesse trabalhando as hipóteses de acontecimento, você precisa criar um parágrafo de encerramento. É importante nesse caso. Por quê? Para que haja, já que você criou um de introdução, para que haja um encerramento coerente. Tá? Então, isso é interessante. Então, veja só, nem sempre você vai criar o parágrafo de conclusão, nem sempre vai criar o de introdução. Se você criar o de introdução, você é obrigado a fazer o de conclusão, tá bom? Senão você pode perder nota em apresentação. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, a banca sempre trabalha temas óbvios, a maioria dos temas são bastante óbvios. Veja a prova da PRF, que pediu medidas adotadas pela PRF no combate às infrações, certo? Então, infrações de trânsito, basicamente foi isso que a banca discutiu, e a tendência é que a gente pegue um tema fácil, mesmo na prova vamos dizer assim, da PCDF. Então, quer dizer, pegando esse tema fácil, eu tenho que ter uma capacidade de escrita que seja convincente. Então, eu falei para vocês, adequação. O que é adequar? Adequar a estrutura do texto. Você vai ter introdução, você não vai ter, você tem que adequar. Objetividade, gente, é ir direto ao assunto. Sempre que vocês puderem, não deem volta, vão direto ao assunto. A inimiga da objetividade é o quê? É a subjetividade. Por exemplo, ó, vou pegar aqui, um pouco antes, vou falar de pontos fortes e fracos. Eu vou assumir com a minha imagem, fica melhor. Vamos lá. Vou falar de pontos fortes e fracos ao mesmo tempo, para você entender. Se na adequação eu preciso entender a estrutura, não adianta eu ir para a prova com uma estrutura memorizada. Isso acontece muito. Às vezes o aluno ele chega para a gente e fala assim, eu queria um modelo para eu escrever. Gente, para qualquer professor que queira ganhar dinheiro, falando de coração para vocês, falando de coração, que eu gosto de falar a verdade, criar um modelo é a coisa mais fácil do mundo para um professor. A gente cria um modelo, o aluno compra e fala, poxa, eu vou fazer o curso com a Júnia que tá tudo mastigado. Compra, você vai de cabeça, treina aquele modelo, treina, a banca muda a estrutura no dia. O que acontece? Todo o seu sonho, todo o seu esforço vai por água abaixo. Então não pode ser assim, você não pode chegar para a prova com uma estrutura memorizada, você tem que conhecer as estruturas mais comuns. Lógico, trabalhar em cima dessas estruturas, ter mais de uma opção de escrita, não pode chegar na prova com uma fórmula só. Não existe na vida nada que dê certo só com plano A, você sabe disso. Casamento acaba, você tinha o seu plano A, né? O emprego vai embora, você tinha o seu plano A. Cadê o plano B? Quanta gente nessa pandemia passou aperto porque só tinha um plano A, não havia um plano B. Então você tem que chegar com não uma estrutura memorizada, mas com capacidade de flexibilizar a sua estrutura. Isso é muito importante. Tem que ter um eixo de escrita, sim, mas com capacidade de flexibilização. Se você não souber escrever, não adianta. Tá? A estrutura memorizada só dá dinheiro para mim, professora de redação, para o cursinho que eu atuo, para o meu colega de redação que trabalha com estrutura memorizada. Então, eu sou muito certa com os meus alunos, muito honesta. Não caia nessa ideia. Eu sei que às vezes vocês brigam, mas eu queria, porque facilita a minha vida. Sim, eu tenho, como estrutura memorizada, eu tenho 60% de chance de acertar discursiva, 60%. Mas sendo a primeira discursiva pós-pandemia, praticamente, porque a primeira da Cefaz DF, né? Mas é uma dissertação para a área fiscal. E não é uma dissertação sobre atualidades. A de vocês é a primeira sobre atualidades. Então, as estruturas memorizadas agora só servem para poder nadar com machado sem cabo, tá? Pode ser que dê muito errado. Objetividade. Escrever de forma objetiva não é só ir direto ao assunto. É não fazer julgamento.
Ir direto ao assunto, escrever o óbvio sobre o assunto. Não fiquem aprofundando muita coisa. Não façam julgamento se alguma coisa é importante, se tal coisa é relevante. Não. Você tem que mostrar o que acontece. Escrever com precisão. Evite mudar as palavras dos itens temáticos. Todo mundo fala isso pra você, mas mesmo assim você vai lá e muda. Ou seja, falta de atenção. Tá? Falta de atenção ao pedido da banca. Escrever com organização. O que é organização? O CESP gosta de argumentos meramente expositivos e não de argumentos, vamos dizer, subordinativos. Seriam argumentos mais aprofundados. Casos de Fundação Carlos Chagas, por exemplo. O que é escrever com organização? Por exemplo, se eu te pergunto, né, 3 consequências da pandemia, se eu te pergunto, cite consequências da pandemia, o ideal é que você me cite umas 3 consequências. E de preferência consequências muito simples, muito óbvias. Cite uma, explique, exemplifique, pule para outra. Não fique voltando ao assunto, tá? Tem gente que volta ao assunto. Tem gente que quebra um parágrafo. A banca fala sobre causas no item A, fala sobre efeitos no item B. O aluno junta a causa do item A com o efeito do item B. Não pode. Você tem que tratar de causa só no parágrafo da causa. Efeito só no parágrafo dos efeitos, tá certo? Mas, coesão. Gente, coesão tem que estudar, não tem jeito, tá? Aqui é difícil explicar coesão. Coesão é aquela parte que quando você pula para outro período, você faz uma ligação entre aquela informação nova e informação anterior, tá? Deve ter vídeos meus no meu canal sobre coesão. Se tiver, depois eu deixo para vocês aqui. Mas eu sempre falo para vocês fazerem isso, tá certo? Vão lá, por exemplo, a falta de coesão, ela vai fazer com que você perca pontos mesmo sabendo o conteúdo. Porque a banca divide a sua nota em 3 pontos, 3 partes, para avaliar um item, né, um item temático. Te dá a nota total, mas se você escreveu mal, ela pega uma dessas partes e divide por 2 e retira pontos. Por exemplo, se o item vale 9 pontos, né? Você escreveu tudo, ok, você deveria ter ganhado 9, mas você ganhou só 7,5. Por quê? Porque ao pegar uma fração, 3 pontos, e dividir por 2, você perdeu 1,5 ponto. Porque escreveu mal. Simplicidade, é aquilo que eu falei. Sempre procure estudar os fatores por aquilo que é mais notório. Por incrível que pareça, o CESP gosta daquilo que é notório. Ele não gosta de exemplos muito aprofundados ou muito escassos, assim, ou raros. Isso é coisa de Fundação Carlos Chagas. CESP não, tá? Escreva com simplicidade mesmo. Escreva pensando no examinador. E a coerência? A coerência, gente, é a compatibilidade. Por exemplo, vocês viram aquela redação na Polícia Federal de você tendo que dar uma opinião na prova do escrivão sobre a redução da maioridade penal. Ora, se você quer que reduza a maioridade penal, então você quer punição para as pessoas que têm menos de 18 anos, concorda? Sim. Então, para você desejar aquilo, você tem que ter demonstrado na sua redação que houve um aumento da violência praticada por esses menores. Entendeu? Então, naquele parágrafo ali, por exemplo, eu falei que vocês com meus alunos tinham ido bem, porque naquele parágrafo ali, né, o que os alunos fizeram? Eles simplesmente pegaram um assunto, como é que eu vou dizer para vocês, da redução / aumento, perceberam que ali era o momento de opinar, escreveram de forma a combinar com a solução que eles pretendiam, com a opinião que eles pretendiam. Então, sempre você tem que pensar a sua redação. Será que o que você está escrevendo está combinando? Será que quando você vai enumerar você usa ponto e vírgula ou vírgula e você manteve esta coerência, ou seja, essa combinação no correr de toda a sua redação? Isso é importante, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês, né, no fim da dica, uma redação, gente, que aí sim bate com o chamado modelinho, que tanto os alunos às vezes querem, tá? E que às vezes dá certo, mas como eu disse, eu quis fazer um alerta. Depois eu vou até comentar algumas redações aqui com vocês no meu canal Júnior Andrade, não é? Eu vou chamar a atenção de vocês, porque nem sempre o modelinho ajuda, tá? Então cuidado. Por exemplo, isso aqui foi, essa grade que vocês estão vendo aqui, tá logo abaixo aqui da minha imagem, foi da PRF, em que a banca pedia de medidas da PRF no combate às infrações de trânsito, que não estava tudo, mas lá na demanda sim, ações da sociedade que auxiliam na diminuição das infrações e atitudes individuais contra essas infrações. Isso é uma coisa meio repetitiva, né? Em diferentes níveis. Um institucional, que é a PRF, outro sociedade, outro indivíduo. Isso vai ver o aluno tirando total em tudo aqui.
Eu tive muitos alunos, dezenas de alunos que praticamente tiraram total nos itens macroestruturais. E a diferença de um para o outro foi no item de gramática, tá? Basicamente foi isso. Então eu vou mostrar para vocês um aluno, que é aquele aluno que tem medo de escrever, então ele escreve bem de acordo com a fórmula mesmo, tá? Se você pensar uma fórmula. Então veja só, olha o que ele faz. Ele nem faz introdução, porque não precisa criar, né, nesse caso. E ele vem aqui, ó. Dentre as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações de trânsito, destacam-se as seguintes, 2 pontos. Veja, medidas adotadas pela PRF no combate às infrações de trânsito, 2 pontos. E ele vai citar 3 medidas, vai citar e vai exemplificar. Basicamente é isso. Quando ele vai falar de ações da sociedade que auxiliem na diminuição das infrações, ele vai do mesmo jeito. Olha só. Nesse contexto, são necessárias também ações da sociedade que auxiliem no combate às infrações de trânsito. Ponto. Dentre tais ações, destacam-se as seguintes. E ele vai citar 3 ações, tá bom? Então vamos mais. E aqui, ó, atitudes individuais, né? Por sua vez, atitudes individuais revelam-se importantes nesse cenário. Ponto. Dentre essas atitudes, destaca-se o respeito. Aqui ele nem colocou o seguinte: destacam-se o respeito às normas de trânsito, né? Vai explicar uma por uma ali. Vai citar também 3 situações. Essa aqui é chamada redação, que você pega o modelo e vai embora. Ninguém precisa fazer curso de redação para escrever uma redação dessa. Aliás, o bacana é só assim, né? Fazer para organizar as ideias dentro do parágrafo. Isso que é interessante. Mas a ideia é um caso de que a fórmula funcionou. PRF. Mas veja só. A PRF veio depois da PF, né? Veio com um tema bem simples, temas plurais, ou seja, nenhum tipo de pegadinha. O CESP não trouxe nenhuma demanda inicial na proposta temática, como você pode ver. Tá aqui, ó, o tema da PRF, tá bom? Então, o aluno só tinha que cumprir o básico. A fórmula funcionou. Então, sem nenhum problema. Mas, por exemplo, quem foi fazer Polícia Federal, que era uma polícia judiciária, assim como a Polícia Civil, a fórmula não funcionaria para todo mundo, não. De modo algum. Tá bom? Bom, se você gostou das dicas, quer estudar, então te dar um conselho aqui que é importante. No turma de redação, gente, até o dia 10 de julho, acabou a promoção, já vinha dessa forma. O que eu fiz? Porque era época de pandemia, né? A gente deixou 10 temas com correções individuais, teoria completa para vocês. Correções comentadas, eu venho aqui no finalzinho, venho comentando bastante correções sem citar nomes, né? E provas de português do CESP comentadas. São mais ou menos 30 provas, pega de 2018 até 2020, dá um conjuntinho bom de provas de português inclusas. O que acontece? Você vai pagar 220,50, você pode dividir em 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes, aí naturalmente vai incidir algum juro. Mas esse preço só mesmo até o dia 10/7. Acabou, a gente já prorrogou bastante, até porque são 10 temas, com 10 temas eu não pago nem a correção, para falar a verdade. Eu fiz para ajudar os alunos da PCDF que já estavam estudando com antecedência. Como muita gente vai ficar sabendo disso agora, então a gente deixou até o dia 10 de julho neste preço, tá? Depois vai para 245, aí complica, tá bom? Porque a gente não tem custo de 10 redações dessa forma, muito menos 10 redações com o padrão de correção que nós temos, com todo o cuidado que a gente tem para poder analisar as redações e trazer essas informações que vocês acabaram de assistir aqui comigo, tá bom? Beijo grande para vocês, boa temporada de estudo. Deixa eu falar uma coisa sobre a letra, rapidinho. O pessoal pergunta sobre a letra, que tipo de letra? Qualquer letra. Professora, no curso tem como ter minha letra avaliada? Tem, você pode mandar uma foto pra gente da sua redação, coloque lá na redação, junto com a redação que você for digitar. Mas eu queria que fosse corrigido o manuscrito. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acabei de falar como o professor ganha dinheiro com modelo, certo? Falei, olha, não é uma boa, porque você pode se dar mal. Às vezes eu vou julgar a sua letra, eu vou considerar a sua letra legível, mas tem examinador que vai te dar nota diferente do meu julgamento. Esse julgamento é discricionário, não tem como fazer milagre. Não sou eu que avalio e digo, olha, tá bom. Por quê? Porque o examinador usa o critério caligrafia, que ele não deveria usar, mas ele usa. Vou dar um exemplo. Um aluno meu da Cefaz AL, 2 questões discursivas, né? Um examinador deu total em apresentação, a letra dele super legível, e o outro não. Tirou 1/3 da nota porque considerou a letra ruim. O que adianta? Nada, tá? Então, beijão. O importante é vencer a macro. Isso é que é mais importante.
vença a parte de conteúdo, porque as outras partes de pontuação são perdas muito irrisórias, né? Vencer o conteúdo já está ótimo, está de bom tamanho, estará na Polícia Civil do DF.